Olá a todos, eu sou Edgar Reinaldo, sou treinador de oratória, treinador comportamental. E hoje, nesta primeira aula, eu quero levar-vos a pensar, a aprender, a refletir comigo sobre a inteligência emocional ligada à terapia cognitivo-comportamental, um dos ramos da psicologia que tem tido muito efeito positivo, muito feedback positivo naquilo que é o tratamento de depressão, ansiedade e outras síndromes e outras doenças emocionais que invadem o nosso território emocional e os nossos sentimentos. Mas, para isso, antes de nós entrarmos naquilo que é o nosso objetivo, eu tenho aqui o meu tabletzinho onde eu coloquei todos os tópicos, todos os aspectos que nós vamos falar durante a aula. E se vocês quiserem este mesmo guia, é só vocês colocarem aqui nos comentários que eu disponibilizo para vocês, tá? Afinal de contas, o que é a inteligência emocional no ramo da terapia cognitivo-comportamental, que é uma parte da psicologia, uma da corrente da psicologia criada por Aaron Beck, que ela se ocupa em tratar depressão e outras doenças com base ao pensamento, com base à formatação cognitiva da pessoa. Mas antes de nós continuarmos, nós precisamos entender o que são pensamentos, o que são sentimentos, o que são emoções e o que são comportamentos. Se nós não conseguimos compreender esses quatro elementos, não vamos entender aquilo que vem mais lá para frente. E o primeiro elemento são os pensamentos. Afinal de contas, o que são pensamentos? Os pensamentos, não é? Eles vão ser a codificação daquilo que faz parte do nosso mundo real e do nosso mundo ideal. Aquilo que você pensa é a codificação do que faz parte do teu mundo real ou mundo ideal. Mas Edgar, como assim? A codificação. Quando você vê um objeto, você observa, aquele objeto faz parte do teu mundo real. Mas na tua mente você codifica por meio de uma linguagem. Estamos a entender? Como também existem coisas que só fazem parte da nossa cabeça, fazem parte do nosso mundo ideal. Como, por exemplo, quando você imagina alguma coisa. Essa tua imaginação vai ser codificada por meio de uma linguagem. Essa codificação é o teu pensamento. Aquilo que nós falamos é fruto dos nossos pensamentos. Aquilo que você fala é fruto da codificação que você tem na tua própria mente, no teu próprio cérebro. E o que são sentimentos? Sentimentos vão ser os resultados internos da codificação daquilo que faz parte do teu mundo real ou do teu mundo ideal. Os teus sentimentos vão ser o resultado daquilo que você pensa e como você codifica. Não tem como você estar a se sentir rejeitado se você não tem uma codificação que te leva à rejeição. Todo o teu sentimento vai ser o resultado da codificação daquilo que está à tua volta e daquilo que faz parte do teu mundo ideal. Por este motivo é que quando nós falamos de inteligência emocional, nós temos que compreender o que são pensamentos e o que são sentimentos. Saber decifrar aquilo que são sentimentos, pensamentos, emoções e comportamentos. Porque senão você vai estar a confundir e ao invés de você buscar a resolução, você vai piorar a situação por não saber decifrar esses três elementos. Mas agora, afinal de contas, o que são emoções? Vamos lá ver. As emoções são as consequências hormonais e fisiológicas daquilo que você sente. Você está magoado? Você tem um sentimento de mágoa. Esse teu sentimento de mágoa vai ser representado
vai ativar certas hormonas e certos neurotransmissores que vão desencadear certas ações fisiológicas no teu próprio corpo. Como, por exemplo, se você se sente ameaçado, esse sentimento de ameaça vai criar uma sensação de proteção. Como é que o teu corpo vai te proteger? Ele vai ter que liberar adrenalina, aumentar a circulação sanguínea. Este processo todo nós chamamos de quê? De emoção. Por isto é que nós falamos que as pessoas agem por emoção. O que é agir por emoção? Agir por emoção é você deixar a ação do neurotransmissor desencadear. E muitas vezes não é voluntária. Na maior parte das vezes é tudo involuntário. Por quê? Porque nós não controlamos os neurotransmissores no nosso corpo. Nós controlamos aquilo que ativa os neurotransmissores. E o que ativa os neurotransmissores vão ser os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Sentimentos esses que dependem dos pensamentos. Por este motivo é que muitos profissionais vão dizer que nós não controlamos as nossas emoções. Nós controlamos os nossos pensamentos, controlando os nossos pensamentos, nós salvaguardamos os nossos sentimentos. Se não há sentimentos, não há representação das nossas emoções. Se não há representação dessas mesmas emoções, o teu comportamento está salvaguardado. Compreendemos? Se você não entendeu, volta a repetir e ouve de novo a explicação. Nós vamos continuar. Mas agora, afinal de contas, o que são comportamentos? Os comportamentos, eles vão ser o resultado da liberação das hormonas e dos neurotransmissores. Se você está com medo, tiveste um sentimento de ameaça. E esse sentimento de ameaça te fez alcançar, te fez ligar a emoção do medo. A emoção do medo, ela vai desencadear aquela transformação toda, a liberação da adrenalina, muitas vezes liberação do cortisol e a liberação desses neurotransmissores que vão aumentar o batimento cardíaco, vão te fazer você sentir a sudorose, não é? Vão te fazer você suar de forma descontrolada, os teus pensamentos também vão estar de forma descontrolada. E essa ação toda vai gerar certos comportamentos. Aquilo que você consegue visualizar é que vamos chamar de comportamentos. Você vê alguém que está com medo. O que é que essa pessoa faz? Qual é o comportamento dessa pessoa? Ela começa a ter uma voz trêmula, começa a gaguejar, começa a se movimentar de forma desnorteada. Então, o que é que são essas coisas? São comportamentos. Comportamentos esses que são fruto do quê? Da emoção do medo. Se vocês perceberem, uma coisa está ligada à outra. Os pensamentos ativam os sentimentos ativam a emoção ativa os comportamentos. Essa é a base da nossa aula de hoje. E volto a repetir, se não conseguiste compreender até aqui aquilo que nós explicamos sobre esses 4 elementos, volte a ver a aula e se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Vamos avançar. Então, qual é a diferença de sentimentos de sentimentos e emoção? As pessoas têm muita dúvida com base a isso. Sentimentos são coisas ideais. São coisas que só existem na tua mente. A emoção é a representação desses sentimentos. Outra diferença, os sentimentos, eles não nascem conosco. Nós aprendemos a nos sentir traídos, nós aprendemos a sentir vergonha, nós aprendemos a nos sentir ameaçados, nós aprendemos sentimentos. As emoções já nascem conosco. Ninguém ensina uma pessoa a ser alegre, ninguém ensina uma pessoa a ter nojo, ninguém ensina uma pessoa a ter medo.
São coisas que já nascem conosco. Qual é a definição que nós podemos dar para inteligência emocional? Eu tenho aqui nos meus apontamentos e eu vou ler aqui. A inteligência emocional vai ser a capacidade de perceber, compreender, gerenciar e usar as emoções de forma positiva para alcançar metas, para alcançar desafios. Definição essa que é segundo Daniel Goleman, que é um dos pioneiros da inteligência emocional. O Daniel Goleman, ele apresenta, segundo as suas pesquisas e os seus estudos, 5 elementos que devem fazer parte da inteligência emocional, do leque de habilidades de quem possui inteligência emocional. E o primeiro elemento é este, que é o autoconhecimento. Mas eu quero vos fazer entender que eu não quero estar a aprofundar nesses elementos, porque, segundo a minha percepção, são explicações muito básicas concernente à inteligência emocional. E o que eu quero vos passar aqui nesta aula é a inteligência emocional segundo a terapia cognitivo-comportamental, que é chamada de TCC, que é um dos ramos da psicologia que tem feito muito sentido atualmente na cura de depressão, ansiedade e outras doenças emocionais. Nós vamos passar nesses 5 elementos de Daniel Goleman de forma rápida, mas também bem explicativa, não é? Ele vem citar esses 5 elementos e o primeiro deste é o autoconhecimento. Aí, no autoconhecimento, claro, nós estamos a nos referir a conhecermos como as emoções funcionam, como as tuas emoções funcionam, quais são os aspectos que ativam uma determinada emoção em ti. Por quê? Porque você precisa conhecer e saber como lidar em cada circunstância. E não só conhecer as emoções, para que você possa saber como lidar com as outras pessoas nessas situações. E aí nós estamos a falar de autoconhecimento, mas não é o foco da nossa aula. Nós vamos continuar para nós termos tempo de falar da TCC. E vocês vão gostar, a TCC é brilhante. E o outro elemento é o autocontrole, claro, o autocontrole. Mas aqui no autocontrole há uma observação, um OBS. Durante a explanação que nós já tivemos, nós vimos que nós não conseguimos controlar as emoções. Neste caso, aqui no autocontrole, ele se refere a controlar os pensamentos e os sentimentos, elementos esses que desencadeiam a emoção. Por que é que nós não conseguimos controlar as emoções? Porque a emoção é a representação fisiológica daquilo que nós sentimos. Instantaneamente você não consegue parar de mandar um sinal para que o teu batimento cardíaco diminua a velocidade. Não consegues. Não consegues, não tens um botão para acionar para que a circulação sanguínea diminua a sua velocidade. E isto que é emoção. Mas nós conseguimos começar a regular esta ação por meio de quê? Dos nossos pensamentos que vão arrastar os nossos sentimentos. Autocontrole. Vamos lá. Outro elemento é a motivação. Por que é que nós estamos a falar de motivação quando nós falamos de inteligência emocional? Porque quem é inteligente emocionalmente é aquele camarada que, quando não está com disposição de fazer alguma coisa, ele sabe o que fazer para ele ativar o seu corpo, a sua mente, para fazer aquilo que ele tem que fazer. Existem várias técnicas. Imaginemos que você acorda e tens que fazer alguma coisa e já não tens vontade de fazer aquilo. O que é que tens que fazer? O que é que vais fazer? Você vai fazer certos exercícios para você ativar a energia em ti, para você aumentar o entusiasmo e outros elementos que vão te ajudar a desenvolver aquela atividade. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários, nós podemos falar sobre a motivação dentro da inteligência emocional. Não é o nosso foco, mas é bom apresentar aqui esses aspectos. Outro elemento citado por Daniel Goleman como base da inteligência emocional é a empatia, e todos nós conhecemos a empatia. Mas aqui há um porém. Tens que entender que quando nós estamos a falar de empatia, é você saber lidar com as emoções dos outros
e procurar entender as emoções conforme eles entendem. Por quê? Porque é importante você saber como as pessoas pensam sobre cada situação, quais são as crenças, mas para isso você precisa de fazer uma análise profunda. Você precisa de analisar a pessoa, analisar o comportamento, analisar as palavras para tirar conclusões mais ou menos próximas daquilo que elas pensam. Porque nós nunca vamos saber exatamente como as pessoas pensam. Mas nós podemos fazer uma dedução aproximada. Para quê? Para nós compreendermos a situação conforme essa pessoa codifica na mente dela. Aí sim nós vamos ter empatia. Por quê? Porque numa situação, você pode estar a codificar aquela situação de uma forma e ela de outra. Por quê? Porque vocês têm crenças diferentes. Então, aqui na empatia é você procurar saber quais são as crenças da pessoa. Qual é a programação mental que a pessoa tem? O que é que ela aprendeu e está enraizado dentro dela? Quais são as afirmações que ela vê como verdade, aquilo que ela vê como verdade? Se você sabe essas coisas, você vai entender aquela pessoa. Não é apenas a empatia, não é apenas aceitar, não é apenas validar o comportamento da pessoa, não. É entender por que aquela pessoa se comportou daquela forma. Por que aquela pessoa falou daquela forma. O que passa na cabeça dela. Isto é empatia. O outro elemento, para finalizar, são as habilidades sociais que Daniel Goleman cita, que todo indivíduo inteligente emocionalmente tem relações saudáveis. Tanto amigos, relacionamentos amorosos, relacionamento social, e isso tudo também está ligado à empatia. Porque você não vai ter uma relação saudável se não tens empatia. E aí somos obrigados a sermos poucos egoístas. Mas agora, qual é a relação que há entre a inteligência emocional e a TCC, terapia cognitivo-comportamental? Esse ramo da psicologia que o Edgar está sempre aqui, está a falar aqui muito e tanto. Então, eu vou ler aqui uma coisa que eu apontei que que mostra a relação que essas duas coisas têm. Não é? A terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, a chamada TCC, desenvolvida por Aaron Beck, ela complementa o conceito de inteligência emocional ao propor que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções e comportamentos. Ou seja, é o que nós falamos lá no princípio. Qual é a relação? A relação é os nossos pensamentos, eles desencadeiam, ou seja, eles influenciam os nossos comportamentos. Você se comporta de acordo ou conforme você pensa. Você se comporta coadunando com os teus pensamentos. Então, o Aaron Beck, nas primeiras pesquisas que ele fez para desenvolver a TCC, ele viu que, se nós mudarmos a forma que a pessoa pensa, nós vamos mudar os comportamentos. Se nós mudarmos as crenças da pessoa, nós vamos mudar o comportamento. Se você quer mudar um comportamento, você precisa mudar os teus pensamentos concernente àquela situação. Mas para isso, Aaron Beck ele diz que há necessidade de fazer uma pesquisa e uma análise profunda daquilo que são as crenças. E uma coisa interessante que ele chama de crenças nucleares, que são as coisas que nós aprendemos de forma inconsciente, a maior parte das vezes na infância, que são as crenças base. Crenças nucleares, são as crenças base. E às vezes o indivíduo se comporta de uma determinada forma porque tem uma crença de desamor, uma crença de desamparo, uma crença de desvalor, ou seja, afirmações que ele tem na cabeça que lhe fazem ele acreditar que ele que ele é desvalorizado, que ele não merece valor, uma crença que ele não merece amor. E essas crenças, elas vão desencadear um conjunto de pensamentos automáticos. Ou seja, por causa da crença de desamor que a pessoa tem,
ela vai achar que ela não precisa, que ela não é merecedora de ter atenção de outras pessoas. Não é merecedora de ter certas coisas na sociedade. Por quê? Porque ela acha que não merece o amor. Porque ela acha que é um problema, às vezes para os pais, às vezes para a família. Então, essas crenças vão desencadear sempre pensamentos automáticos. Às vezes você não vai fazer uma determinada coisa que te desafia porque você acha que você tem uma crença de desamparo ou desvalor. Os teus pais te fizeram acreditar que você não vale nada, que você não consegue nada, que você é um burro e você deixa de fazer certas coisas por causa dessas crenças. Essas crenças vão te fazer ter pensamentos: eu já não tenho valor, não valho nada, então para que fazer? Para que tentar? Para que gastar energia? Então você não faz. Você foge dos problemas. Então você se abdica de certas coisas que podiam te fazer crescer, que podiam gerar resultados positivos na tua vida. Por este motivo é que eu gosto muito da TCC. Ela molda o comportamento da pessoa só com base de mudança de crenças. Mas continuando, nós estávamos aqui a falar. Nós vamos falar, eu queria passar aqui para vocês algumas bases da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. Bases estas, algumas que eu já falei, como por exemplo as crenças nucleares que são as ideias que foram formatadas no nosso cérebro desde tenra idade. E essas ideias vão gerar sempre na nossa vida, até a vida adulta, pensamentos automáticos. Você vai, por exemplo, vais falar ao público, o fulano vai falar ao público agora. Vai começar a surgir naquele momento pensamentos automáticos. Vão falar: você não vale nada, para que vais fazer? Se você não sabe fazer nada, se você é um burro, por que você vai fazer? Esses pensamentos vão estar a rolar e qual vai ser a consequência? Vai ser o comportamento. E o que é que vais fazer? Nada. O que é que vais fazer? Vais fugir da situação. Estamos? Uma coisa vai desencadeando a outra. Tá? Aqui nas bases, nos princípios fundamentais da TCC, nós podemos encontrar o modelo cognitivo, que explica muito bem esses aspectos que eu estou aqui a passar para vocês. E ele diz assim, vamos ler. As emoções e os comportamentos são influenciados pela forma como interpretamos eventos e não pelos eventos em si. Ou seja, existe um modelo, existe a situação ou eventos, existe a percepção ou crença, existe o comportamento. O teu comportamento não é determinado pela situação. O teu comportamento é determinado pela percepção que você tem concernente ao evento. Você está numa situação, o importante é como você percebe aquela situação. Como você codifica na tua mente. Se você codificar de forma negativa, o teu comportamento vai ser negativo. Este é o modelo cognitivo. É uma chave muito... É algo que pode mudar muita coisa. Pode mudar a vida de alguém por completo. Mas vamos continuar. Falando de fundamentos da TCC, além do modelo cognitivo, atenção que essas coisas vocês podem continuar a pesquisar e se quiserem estes princípios, ou seja, esse roteiro que eu tenho aqui que estou a seguir, vocês mandam aí nos comentários que eu mando para vocês, tá? Depois do modelo cognitivo vem aí pensamentos automáticos, que é algo que nós já falamos, que esses pensamentos automáticos eles surgem por causa das crenças que nós temos, e um exercício bom que você pode fazer é escrever todas as crenças negativas que você tem e depois escrever todos os pensamentos negativos automáticos que você tem por causa dessas mesmas crenças. E depois analisar de forma racional, ver se faz sentido você pensar daquela forma ou não. Para quê? Para que você comece a habituar o teu cérebro a raciocinar e a questionar esses pensamentos automáticos e não aceitar logo essas afirmações. Estamos? O maior erro das pessoas é tem um pensamento automático e ela deduz que aquilo que ela pensa é a verdade absoluta, sem questionar. Não cometa este erro. Continuando.
Um outro elemento, um outro princípio fundamental da TCC são as distorções cognitivas. São os pensamentos distorcidos que nós temos ao longo do dia, ao longo da nossa vida. Mas eu vou ler aqui para estar mais explícito. Erros de pensamentos que afetam negativamente as nossas emoções, como por exemplo, a catastrofização. O que é catastrofização? É quando você está numa situação, é uma situação má assim, mas você catastrofiza aquela situação, tornas aquela situação ainda pior. Você começa a fazer uma percepção distorcida. Um outro elemento, aí na catastrofização, eu coloquei aqui um exemplo. Tudo vai dar errado. As coisas começam a dar errado e você começa a deduzir que tudo vai dar errado sem antes fazer. Aí já é uma percepção, uma codificação distorcida. Essa distorção, essa codificação distorcida vai te fazer ter comportamentos distorcidos também. O bom é nós termos codificação racional e lógica. Uma outra distorção cognitiva que nós podemos encontrar é a generalização excessiva. Você generalizar as coisas. Tenho aqui um exemplo. Se falhei uma vez, sempre falharei. São esses assuntos que a TCC, a terapia cognitivo comportamental, ela vem nos mostrar sobre a inteligência emocional, especificamente falando daquilo que é a nossa programação mental, os nossos pensamentos. Eu quero aqui falar para vocês também que todos os tópicos que aqui citamos não foram aprofundados como tal, mas se vocês quiserem que nós venhamos ter uma aula mais profunda sobre um determinado assunto que aqui foi citado, vocês colocam aí nos comentários que nós vamos organizar uma aula. Porque esta aula é apenas para vocês conhecerem e saberem, não é, que existe uma terapia cognitiva comportamental. Terapia esta que se foca em estudar as nossas crenças, os nossos pensamentos para nós termos uma vida mental mais saudável. Durante esta aula toda, falamos sobre inteligência emocional, citamos aqui, definimos o que são pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos, falamos um bocado sobre as emoções, a diferença entre sentimentos e emoções, o que a TCC vem nos falar sobre emoções, como organizar esse aparato todo. Mas eu quero finalizar lendo algo que eu apontei aqui para vocês. E diz assim: a inteligência emocional não é algo que nós nascemos sabendo, mas uma habilidade que todos podem aprender e aprimorar. Pequenos passos levam a grandes transformações. Então, se você começa a dar esses pequenos passos, moldando as tuas crenças, os teus pensamentos, a codificação daquilo que faz parte do teu mundo real e do teu mundo ideal, você começa a transformar tudo que está ao seu exterior. Tá? Eu sou Edgar Reinaldo e eu conto convosco. Eu espero vocês na próxima aula. Tá? Controlamos tudo e não controlamos nada. Um grande abraço.